Fala pessoal, tudo bem? Nesta videoaula a gente vai falar sobre movimento de rolamento. Então, o que é o rolamento, né? O rolamento ocorre quando um objeto está realizando uma rotação sobre uma superfície e ele ao mesmo tempo ele se desloca ao longo da superfície. Então é justamente o caso a gente tem, por exemplo, de um cilindro de perfil circular. Vamos pegar aqui, vamos desenhar aqui a superfície. Digamos que eu tenho uma superfície aqui horizontal, para a gente manter a simplicidade do exemplo. E eu tenha um objeto, digamos, um cilindro, que esteja rolando sobre essa superfície. Aqui está o objeto sobre a superfície. E a gente precisa caracterizar esse movimento, né? Afinal de contas, né? Como é que a gente pode determinar, né, como que esse objeto se desloca ao longo da superfície e como que ele realiza a rotação. Então, a gente tem que primeiro ser um pouco mais específico sobre o tipo de rolamento, né? Um rolamento bastante comum, que ocorre em muitas aplicações, é o movimento de rolamento sem deslizamento. Então, no movimento de rolamento sem deslizamento, neste movimento a gente não tem o movimento relativo entre o ponto de contato do objeto que está rolando e a superfície sobre o qual ele está rolando. Então, quando não há deslizamento, não há movimento relativo entre o ponto de contato e a superfície. Então, quando temos um rolamento sem deslizamento, automaticamente a gente percebe que os movimentos de rotação do objeto e o movimento de translação que ele vai realizar ao longo da superfície estão acoplados, né? Existe uma relação entre eles, né? Qual que é essa relação? Então, a gente pode determinar a velocidade, né? Lembrando das nossas equações para o movimento plano geral, a gente pode obter a velocidade de qualquer ponto do corpo rígido, no nosso caso aqui o cilindro, sabendo determinadas informações sobre o movimento. Por exemplo, se a gente souber a velocidade de um dos pontos do corpo rígido e nós soubermos a velocidade de rotação do corpo rígido, a gente sabe determinar a velocidade de qualquer ponto do corpo rígido. Ok? Então, qual que é aqui o ponto de interesse, né? Qual que seria o ponto que a gente conhece a velocidade? O ponto do corpo rígido, a gente conhece a velocidade, né? A superfície, lembrando, uma superfície estática, o observador está parado em relação à superfície e ele está observando aqui o movimento de rolamento deste cilindro. Então, qual que é o ponto do objeto que eu conheço certamente a velocidade dele? Então pausem o vídeo e tentem determinar. Então, como eu disse, né, estamos falando sobre o movimento de rolamento sem deslizamento, ok? Então, eu tenho a seguinte informação: quando não tem deslizamento, não existe movimento relativo entre o ponto de contato e a superfície. Ora, se a superfície está estática, o ponto de contato também está estático. Então, este ponto aqui, que eu vou dar o nome de ponto A, ele está estático. Ok? Então, VA é igual a zero. Vetor nulo. Vamos supor agora que eu saiba a velocidade angular desse objeto. Então, a pergunta é, como que ele vai se deslocar ao longo da superfície?
Então nós temos a velocidade angular é dada, conhecida. A velocidade angular, né, é um vetor, lembrando que é um vetor, e ele possui o módulo e direção, né? A direção, como todo o movimento plano geral, está na direção k. E vamos adotar aqui vamos supor que o meu cilindro está rodando neste sentido aqui. A velocidade angular em módulo é ômega. Então a gente pode determinar a velocidade de qualquer ponto aqui deste cilindro. Então, para analisar o movimento desse cilindro, vamos supor que esse cilindro seja, por exemplo, uma roda de um carro, ok? Se essa roda faz parte, se esse pneu faz parte do carro, a roda vai estar acoplada ao carro bem aqui no seu centro, né? Então, se eu souber que o movimento do pneu é um movimento de rolamento sem deslizamento, e eu conheço a velocidade angular desse pneu, qual que vai ser a velocidade do eixo de rotação da roda? Então, a gente pode determinar isso, né? Sabendo que o movimento é um movimento de rolamento sem deslizamento. Como que a gente faz isso? Então, vamos dar o nome aqui do eixo, o centro da roda, vamos dar o nome deste ponto aqui de ponto B. Ok? A gente sabe que VB barra A é a velocidade relativa do ponto B em relação a um ponto A. Isso aqui é igual a VB menos VA. Ok? Bom, o ponto A está estático. A gente já sabe que o movimento é sem deslizamento. Então, VB barra A é simplesmente VB. Opa! VB é a velocidade do ponto que eu quero calcular. Quanto vale, então, VB? Né? A gente sabe calcular aqui a velocidade de um ponto qualquer, sabendo a velocidade de rotação do corpo rígido. VB barra A vai ser justamente ômega vetor RB barra A. Quanto que é ômega? Ômega é um valor, vamos estabelecer aqui o valor desse vetor ômega. Então, ele tem velocidade angular ômega e o objeto está rotacionando no sentido horário. Então, eu tenho aqui menos ômega na direção K, como sempre, produto vetorial, com o vetor RB barra A, ou seja, é o vetor posição do ponto B em relação ao ponto A. Este vetor aqui é justamente este vetor. Ó. Este aqui é o vetor RB barra A. Quanto que vale ele? Então, está apontado na direção vertical, direção J, e possui módulo R, o raio do pneu. Então aqui eu tenho R na direção J. Fazendo o produto vetorial, eu tenho K vetor J, dá menos I, com menos aqui fora, vai dar ômega R. Notem que essa resposta é rigorosamente a mesma resposta que vocês obtêm quando vocês vão analisar movimento de rolamento lá em Física 1. Então esse é o chamado movimento acoplado. Né? A translação do objeto está associada à rotação do objeto.
qual que é essa relação? A relação é essa aqui, né? Eu tenho a velocidade angular e tenho o raio. Tá? Quanto maior for o raio da roda, né, mantendo a velocidade angular a mesma, eu tenho maior velocidade do eixo de rotação. A gente pode pegar esse mesmo problema e analisar do ponto de vista, analisar o movimento do pneu do ponto de vista de quem está junto com o carro, se deslocando junto com o pneu. Né? Como que a gente pode fazer isso? A gente troca o observador. Aqui, o observador é alguém que está em repouso em relação à superfície. Então, neste caso aqui, o observador está em repouso em relação à superfície. Se a gente agora analisar o mesmo movimento acompanhando, então, analisando agora o movimento da roda em relação a um observador acompanhando o eixo de rotação dessa roda, ou seja, alguém dentro do carro, por exemplo, a gente pode chegar na mesma conclusão. Então, nós temos que a velocidade, né, então, novo observador acompanhando o movimento do carro. Então, nós temos a velocidade de A em relação ao observador acompanhando o ponto B. Notem, o ponto B está ligado, é a localização do eixo. O eixo liga a roda ao carro, portanto o eixo vai ser o nosso observador. Vai ser o novo sistema de referência. Eu vou acompanhar o movimento através do ponto B. Ok? Então, a velocidade de A em respeito a um observador acompanhando o ponto B vai ser VA menos VB. E isso vai ser igual a ômega, produto vetorial com R A barra B. Que informação que eu tenho aqui? Eu tenho a informação da velocidade de A, que é 0. Tenho menos VB isso vai ser igual a velocidade angular que eu tenho, é uma informação que eu tenho, vai dar menos ômega na direção K, produto vetorial com o vetor posição de A em respeito a B. E aqui no caso vai ser o vetor, né, menos RB barra A. Ou seja, vai ser um vetor com módulo R, módulo raio do pneu, só que apontado na direção negativa. Aqui vai ser menos R na direção J. Fazendo o produto vetorial, a gente tem menos com menos dá mais, K vetor J dá menos I, e a gente tem aqui menos ômega R na direção I. Chegamos aqui no mesmo resultado.
a velocidade B continua sendo ômega R. É importante notar que, em respeito a um observador acompanhando o eixo de rotação, o eixo que liga a roda ao carro, ou seja, esta velocidade aqui é justamente menos a velocidade de VB. Então a parte inferior aqui da roda para alguém que está acompanhando o movimento do carro vai ter uma velocidade aqui negativa, né? Ok? Vamos copiar essa parte aqui. Então, do ponto de vista de quem está acompanhando o movimento do carro, então, para quem acompanha o movimento do carro, o ponto A se desloca para a esquerda. Ou seja, VA barra B é igual a menos ômega R. Ok? Até o momento a gente analisou o movimento de dois pontos desse corpo rígido, desse pneu, a saber, o centro geométrico desse pneu e o ponto de contato A. Esses são os dois pontos que a gente sabe o movimento. A gente pode determinar o movimento de qualquer ponto desse pneu. Por exemplo, qual seria a direção da velocidade deste ponto aqui, ó, o ponto mais alto aqui do pneu? Qual seria a velocidade deste ponto aqui, que eu vou chamar de ponto C? A gente faz o mesmo procedimento, né? A gente pega a velocidade de C em respeito a A, que vai ser a própria velocidade de C, porque VA é zero. Isso vai dar ômega vetor R C barra A. A gente vai ter menos ômega na direção K, produto vetorial com o vetor que indica a posição do ponto C em respeito a A. No caso aqui vai dar 2 R na direção J. Fazendo o produto vetorial, a gente obtém 2 ômega R na direção I. Então o ponto C ele vai ter o dobro da velocidade do ponto B. Como que a gente pode interpretar esse resultado? Então vou colocar aqui um vetor mais ou menos aí deste tamanho. Como que a gente interpreta esse resultado da velocidade do ponto C ser o dobro da velocidade do ponto B? Uma maneira é a seguinte, né? A gente tem, no movimento de rolamento, a gente tem um movimento plano geral. O movimento plano geral é uma composição de movimentos de translação e de rotação. Como o objeto está transladando para a direita com velocidade ωr e o objeto possui uma velocidade angular ômega, a gente pode associar a velocidade do ponto C como sendo a soma entre a soma da velocidade de translação do centro desse pneu
mais a velocidade angular, né, a velocidade tangencial em respeito à velocidade de rotação do pneu. A gente pode interpretar dessa maneira, né? Ele está indo para a direita com velocidade ômega-r e o objeto está rotacionando, né? Estou acompanhando o movimento do ponto B e o objeto está rotacionando com velocidade angular ômega. Como eu tenho essa distância aqui do eixo de rotação até o ponto C igual a r, eu vou ter novamente velocidade tangencial do ponto C devido à rotação do objeto como sendo ômega-r. Então, ômega-r da translação com ômega-r da rotação dá o 2 ômega-r da velocidade do ponto C em respeito a um sistema de referência em repouso em relação à superfície. Temos uma outra interpretação que é um pouquinho mais complicada de entender, que é a seguinte, né? A gente vai então observar o movimento de rolamento a partir de um observador fixo na superfície. Então, em relação a um observador fixo em repouso na superfície, este objeto, o pneu, está sofrendo uma rotação com velocidade angular ômega também, só que o eixo de rotação vai estar, nesse instante, vai estar aqui no ponto A. Então, o eixo de rotação estando no ponto A, eu tenho uma rotação pura do objeto, do pneu, com velocidade angular ômega, em torno do ponto A, e eu vou obter a velocidade do ponto C fazendo justamente esse produto vetorial aqui, ômega vetor RC barra A. Então notem que a gente está mudando o observador, a gente muda o eixo de rotação. O eixo de rotação para o observador fixo na superfície certamente é o ponto A, né? Esse é o ponto do corpo rígido que está estático na visão dele. Para quem está acompanhando o movimento de dentro do carro, o ponto A não é o ponto estático, né? O ponto que está em repouso para esse observador que está dentro do carro é o ponto B. Então a gente tem duas situações, né? Para o observador em repouso na superfície, o eixo de rotação está em A. E para um observador em repouso no carro, ou seja, acompanhando o movimento do ponto B, o eixo de rotação está em B. Vamos pegar outros pontos. Eu vou refazer o desenho aqui um pouco maior para mostrar para vocês que de fato, de acordo com o observador em repouso na superfície, o eixo de rotação é o ponto de contato A. Vou mostrar para vocês isso, tá? Então, vamos refazer o desenho aqui um pouco maior para a gente mostrar isso aí. Então aqui nós temos o mesmo pneu rolando sem deslizar sobre uma superfície. Vamos marcar os pontos principais aqui do pneu. Ponto A aqui embaixo. O ponto B aqui no centro geométrico do pneu. E eu vou pegar outro ponto, tá? Localizado aqui na extremidade aqui do pneu. Vou pegar este ponto aqui, ó. Este aqui. Eu vou chamar esse ponto de ponto D. Ok? Então vamos colocar aqui um ângulo aqui. O ângulo que o ponto D
faz com o centro do pneu é 30 graus. Coloca aí um ângulo, só para a gente fazer a conta. Ok? Então, qual que vai ser a velocidade do ponto D para um observador em repouso em relação à superfície? Então, a gente usamos as mesmas expressões. Tá? Velocidade do ponto D é igual à velocidade do ponto A mais a velocidade do ponto D em respeito a A. A velocidade de A é nula, então VD barra A vai ser igual a ômega vetor R D barra A. O ômega a gente sabe que é menos ômega na direção K, produto vetorial com o vetor posição. Que vetor posição é esse? É o vetor que indica a localização do ponto D em respeito ao ponto A. Então, é este vetor aqui. Este aqui, ó. Como que a gente determina esse vetor? É muito simples. Tá? É uma soma vetorial muito simples. A gente soma esse vetor, a gente pode fazer como uma soma deste vetor aqui, ó, o vetor RB barra A, que é RJ, mais este vetor aqui, ó, que liga o centro do pneu até o ponto D. Esse vetor é, na componente J, a gente tem R cosseno de 30 e na direção I a gente tem menos seno de 30. Ok? Então, velocidade D vai ser igual a... Então, fazendo o produto vetorial aqui, né? Em relação aqui à componente J do vetor. Temos que K vetor J é menos I. Com menos aqui vai dar mais. Então, a gente tem ômega, que multiplica R mais R cosseno 30. Tudo isso na direção I. Agora, multiplicando, fazendo produto vetorial de K com I. Né? KI dá J, menos com menos dá mais. Então, tem mais ômega. Ah, aqui faltou um R, né? Então, nós temos ômega R seno 30 na direção J. Então, VD é igual a... Põe o ômega R em evidência. E aqui nós temos raiz de 3 sobre 2 mais 1 na direção I, mais meio na direção J.
Então é um vetor que ele possui componentes aqui, componente i maior que a componente j, né? Então, se a gente fizer o esboço, vai ser mais ou menos assim. Mais ou menos isso aqui, ó. Por que eu desenhei esse vetor fazendo um ângulo, parece um ângulo de 90 graus aqui, né? Entre o vetor RDA e esse vetor velocidade aqui. Por que eu fiz com 90 graus? Então pausem o vídeo e tentem entender por que eu fiz esse desenho dessa maneira aqui. Por que eu não fiz tangente ao perfil circular da roda? Pausem e reflitam sobre isso, por favor. Então VD eu escrevi, eu esbocei como sendo perpendicular ao vetor RD barra A, por causa justamente deste produto vetorial aqui. Então VD é um vetor perpendicular ao vetor ômega, que está na direção K, e o vetor RD barra A. Então essa condição vai me dar um vetor velocidade para D, neste instante mostrado na figura, nessa direção. Ok? E se eu esboçar mais velocidades, se eu fizer um esboço das velocidades de cada ponto deste objeto, eu vou ter mais ou menos mesma cara, né? Todo ponto vai realizar um movimento, como se fosse um movimento circular em torno deste ponto A, que é exatamente o que está acontecendo, né? Então, se eu tenho este ponto aqui, digamos, eu vou ter o meu vetor posição desta maneira aqui, desenhado assim, e a minha velocidade vai estar perpendicular, a velocidade deste ponto vai ser perpendicular a este vetor aqui. Vou pegar um ponto mais para baixo aqui, por exemplo. Então este ponto está localizado, tem uma localização mais próxima aqui do ponto A. Então a velocidade vai ser menor, E aqui vai ser o esboço do vetor velocidade para este ponto aqui. Então sempre perpendicular, e vai depender de quão distante o ponto, o módulo desse vetor velocidade vai depender quão distante está esse ponto do ponto A. No limite que o ponto estiver coincidindo com o ponto A, eu vou ter minha condição de rolamento sem deslizamento. O próprio ponto A ele está estático em relação à superfície. O ponto que está com maior velocidade, o ponto que possui maior módulo da velocidade, é o ponto C que a gente analisou anteriormente. Por quê? O ponto C é o ponto mais distante aí do ponto A. Então, como o objeto, de acordo com alguém que está em repouso na superfície, está com eixo de rotação em A, a gente pode concluir que a maior velocidade, a velocidade mais alta desse corpo rígido é o ponto C. Para complementar a análise do movimento do ponto D, como que eu posso calcular a velocidade do ponto D utilizando como sistema de referência, ou seja, um observador acompanhando o automóvel. Então, para um observador dentro do carro, nós temos que a velocidade de D
barra B é igual à velocidade de D menos a velocidade de B e isso é igual a ômega produto vetorial com a posição de D em respeito a B. Então notem que VD barra B é a velocidade do ponto D, né, percebida por alguém que esteja dentro do carro, ok? Então nós temos aqui este produto vetorial aqui vai ser igual a menos ômega na direção K, produto vetorial com RD barra B. Esse vetor é cosseno de 30 na direção J menos seno de 30 na direção I, tudo isso multiplicado por R. Então tenho VD barra B é igual a, fazendo produto vetorial, né? Eu tenho ômega R em evidência, que multiplica K vetor J é menos I, com menos daqui vai dar mais. Tá, aqui eu tenho raiz de 3 sobre 2 I. K vetor I dá J, e menos com menos dá mais também. Mais meio de J. Então essa vai ser a velocidade de D em relação ao observador acompanhando o carro. Mas isso também é igual a VD menos VB. Mas VB a gente sabe que é igual a ômega R. Então, fazendo aqui a subtração, temos aqui ômega R na direção I. A gente percebe, a gente chega no mesmo resultado. VD é igual, né, passando o ômega R para o outro lado da equação, a gente tem rigorosamente o mesmo resultado. Então, a partir da análise de dois observadores, a gente chega no mesmo, rigorosamente no mesmo resultado. Então, o movimento do ponto D, né, eu posso considerar como sendo uma composição dos movimentos de rotação do ponto D em torno de B, mais a translação do ponto B, ou posso também interpretar como sendo, né, o ponto D realizando um movimento de rotação em torno do ponto A.